Bom dia, sejam bem-vindos a mais um EBD. Hoje nós já estamos na lição 5. Nós estamos estudando o livro Nasce-me Igreja, do pastor Ed René Kivitz. Nesse tempo de pandemia, que a gente ficou assim meio que desigrejado, né, sem ter a experiência de ir para um templo físico, nós, como Igreja Batista da Proclamação, estamos tentando refletir. Quando nós retornarmos para a igreja, como nós queremos reconstruí-la? Como nós vamos suspender novamente os muros, edificar novamente a cidade? E é por isso que esse tema nos foi proposto. Nas primeiras lições, nós vimos que este livro se baseia no livro de Coríntios e na experiência do apóstolo Paulo, na implantação da igreja nesta cidade, a cidade de Corinto. Lá na primeira lição você viu como esse processo foi feito, as estratégias que Paulo usou. E desde então nós temos estudado fundamentos, alicerces, para que a igreja seja um espaço saudável, de relações saudáveis, de desenvolvimento da maturidade cristã. Nós já tivemos uma lição para nos relembrar a centralidade do papel de Cristo na igreja, a centralidade da mensagem do Evangelho e da cruz. Nós também já conversamos sobre como o Espírito Santo é imprescindível para que a igreja seja saudável, sã. Na última lição, nós vimos que a construção da igreja é um trabalho em equipe, em que cada pessoa é fundamental, tem o seu papel, atua de forma diferente. E que para que essa relação de trabalho em equipe seja saudável, a gente precisa ser maduro. Porque Paulo inicia o capítulo 3, falando sobre a imaturidade dos irmãos da igreja de Corinto. E como o Espírito Santo de Deus pode nos auxiliar na construção dessa maturidade. Isso fica evidente nestes textos que nós vamos ler agora, né? Com relação à centralidade do poder da cruz, da mensagem do Evangelho, Paulo vai dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nesse momento, Paulo nos coloca no nosso lugar, no lugar em que a centralidade da cruz, em que a mensagem do Evangelho é mais poderosa, é mais sábia, é mais bem-sucedida do que qualquer outra coisa. Na lição 2, como eu falei, na lição 3, como eu falei, né, da centralidade, de como o Espírito Santo é imprescindível para a saúde da igreja, Paulo vai falar de como ele reconhece a sua fraqueza, a sua humanidade. Ele vai dizer: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, todas as coisas vão se encaixando para que a gente chegue na lição de hoje, que é a lição que vai discutir um pouco sobre liderança. Lá na igreja de Corinto, e os primeiros capítulos, o capítulo 1, 2 e 3, ele vai trazer essa igreja facciosa, né? Dividida em facções, em 4 naquele momento. Mas ele também vai nos relembrar que nós todos somos nivelados pela cruz. E nivelados pela cruz, todos iguais, todos copartícipes do reino de Deus, todos corresponsáveis pela expansão do Evangelho, pela manutenção da firmeza doutrinária. Nós somos convidados a cooperar para o benefício do corpo de Cristo, fazendo um trabalho em equipe. Mas toda a equipe precisa, em alguns momentos, de liderança, de ajudar que esse trabalho fique consistente, que tenha uma coerência na estruturação dessa igreja. E é por isso que Paulo vai falar sobre essa arte de ajudar, ou essa arte de fazer com que o ambiente para que a igreja se desenvolva, os procedimentos para a maturação do corpo de Cristo através do discipulado, a constante vigilância
né, da doutrina, dos procedimentos, do testemunho. Eles são solidificadores da igreja e precisam, às vezes, de alguém que esteja ali, dando suporte nesses diferentes processos. Ele vai trazer essa reflexão para a gente a partir do seu próprio ponto de vista, né? Ele, apóstolo, ele, ministro, ele, missionário. E ele começa dizendo o seguinte: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que enquanto ajudador, enquanto líder, enquanto ministro, e aí não necessariamente eu estou falando de alguém que tem um cargo na igreja, mas você é ministro da sua própria vida. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai e nos tornamos sacerdotes da nossa própria experiência espiritual. Como sacerdotes da nossa própria experiência espiritual, dessa trajetória de cuidar da nossa vida espiritual, nós acabamos também desempenhando esse papel de líder na nossa vida, né? Então, essa lição tem muito esses dois pontos. Em alguns momentos é a figura do líder na comunidade, mas que você pode, de toda forma, aplicar na liderança da sua própria existência, né? Como sacerdote que você é, porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter livre acesso ao Pai, ou seja, nos tornamos responsáveis pela nossa vida espiritual. E aí, Paulo, ele vai nos dizer que o que a gente precisa ter em mente é que, uma vez que nós assumimos esse posto de liderança, a gente tem que compreender o que isso realmente significa. O texto vai dizer assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, o nosso mundo entende que uma pessoa que desempenha uma função de liderança, ela é cercada de benefícios e de privilégios. No mínimo, ela vai ter o privilégio de poder mandar em alguém, né? Ela vai dar uma ordem, alguém vai obedecê-la. E o que Paulo está dizendo é: olha, esqueça esse conceito que o mundo tem sobre ser um líder, ser um ajudador, ser alguém que está ali organizando essa construção, esse estabelecimento, né, de edificação. Vocês precisam entender que a função do ajudador, do líder, dentro do corpo, é ser servo de Cristo. É ser fiel. E ser fiel a quê? Ao fundamento que é Cristo Jesus. Sermos fiéis a um Deus que nos diz: no meu reino, o maior é o que mais serve. Então, a gente precisa repensar muito o que nos foi ensinado que era um líder e o que de fato representa tomar essa posição, estar neste papel de ser líder, de ser ajudador, né? De ser uma pessoa que está ali para além do seu próprio benefício, mas para o benefício de toda uma comunidade. E Paulo sabe a carga, né, dessa grande responsabilidade. Por isso é que ele vai continuar o texto, né, falando sobre o julgamento. Por quê? Como é que eu sei que eu sou um bom ajudador ou um mau ajudador, um bom líder ou um mau líder? Porque há um julgamento, né? Há uma valoração, sou mais valorado, sou menos valorado. Então ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Então, com esse texto, Paulo vai dizer: ainda que ele diga que ele não se importa em ser julgado, ele entende que há um julgamento. Então, o primeiro que vai te julgar são os seus liderados. A forma como você interage com os seus liderados é que vai estabelecer esse primeiro julgamento. Ainda que para Paulo ele esteja dizendo para esta comunidade: eu percebo que vocês não estão saudáveis, então vocês não podem fazer um julgamento saudável.
Eu não me importo com a opinião de vocês. Eu preciso ser duro, eu preciso fazer essa exortação, porque aqui, da minha perspectiva, e sendo a pessoa responsável pela sanidade da igreja, eu percebo que as relações entre vocês não estão saudáveis, então vocês não têm como me julgar. Né? Vocês não estão em condições, vocês não estão saudáveis o suficiente para enxergar a realidade como ela é. Mas o primeiro julgamento que um ajudador, que um líder passa é pelos seus liderados. E isso pode ser na igreja, isso pode ser na sua casa. Né? O que é que os seus filhos acham de você? O que é que a sua esposa acha de você? O que é que seu esposo acha de você? O que é que o seu pai, a sua mãe, os seus primos, como eles lhe enxergam no papel que você desenvolve? E aí também a gente não pode entrar na piração, porque assim como a igreja de Corinto não estava saudável, pode ser que você não esteja numa relação saudável também. E essa pessoa não esteja saudável o suficiente para fazer um julgamento sem juízo de valor, sem tendenciosidade. Depois vem o efeito social de como você se relaciona com seus liderados. Porque para além dos liderados, há um grupo que você não lidera, mas que também te enxerga. E é isso que Paulo está dizendo, ó. Eu não me importo em ser julgado nem por vocês, ou seja, os meus liderados, nem por qualquer tribunal humano, ou seja, a validação do efeito social. Então, para além das pessoas que eu convivo diariamente, né, que eu lidero, tem as outras pessoas que eu não lidero pessoalmente, mas que convivem com a produção daquilo que eu faço. Aí ele vai para o terceiro, ele diz: embora em nada minha consciência me acuse, e nem por isso eu justifico a mim mesmo. Ou seja, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A nossa consciência também faz o julgamento de como nós lideramos. Como nós lideramos a nós mesmos, a nossa experiência espiritual, como nós lideramos quando nós estamos exercendo cargos na igreja, como nós lideramos o nosso lar. A nossa consciência sabe. E ele diz: o Senhor é quem me julga. O justo juiz é o Senhor. Então o Senhor também vai atribuir valor, vai julgar, vai apontar o que está correto, o que precisa ser corrigido para nós. E ele faz isso através do Espírito Santo. Se você voltar lá, na lição 3, a lição sobre como o Espírito Santo é imprescindível para a saúde da igreja, você vai entender por como é que Deus comunica para nós o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa corrigir, ou qual é o valor, como ele atribui valor àquilo que nós estamos fazendo. Paulo, então, vai começar a dar a percepção dele, da vivência dele, sobre o que é liderança. E a primeira coisa que ele diz, né, o pastor Ed Renekiewicz diz, a partir da leitura que ele faz desse período histórico, do livro de Coríntios e talvez da sua própria trajetória enquanto pastor, é que liderar é remar no porão do navio, né? E lá em Coríntios a gente vai achar. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro, né? Então a liderança é também o lugar da solidão, onde ninguém vê o seu esforço, mas que o seu esforço é a força motriz que move o barco. E aí, no livro, o pastor Ed Renekiewicz vai falar do termo uperetes, né, que é o remador que está na parte interna do navio, fazendo com que a força do seu remo mova esse navio na direção certa. Alguém lá em cima guiando, alguém lá em cima direcionando o navio para o caminho certo, mas é a sua força, né, a força que ele impõe ao seu remo, que esse remo movimenta a água e tira o navio daquele lugar. Então, o espaço da liderança, às vezes, é um espaço da solidão. É um espaço de um trabalho que ninguém vê que está sendo feito, a gente só vê o resultado daquele trabalho. E isso é uma coisa que a gente tem que entender, que é um comportamento também para a nossa vida, né? Há coisas que movem a nossa vida, que elas não precisam ser públicas. Elas estão aqui, no porão do navio, na parte de baixo do navio, movendo a nossa vida. As pessoas veem o resultado, que é a mudança, né, do percurso, está sempre um pouquinho mais à frente.
mas ela não sabe o esforço que essa força motriz faz para nos tirar deste lugar. Então, liderar é remar no porão do navio, é fazer coisas não para que os outros vejam, não para que os outros reconheçam. E Paulo vai dizer, se você fez uma coisa e você foi elogiado, você recebeu o benefício da autoria daquela coisa, então você já recebeu o seu galardão. Ele vai em um momento, porque Paulo às vezes é meio radical, viu, irmãos? Então Paulo vai dizer isso em algum momento. Mas a liderança, em muitos momentos, é você fazer para que tudo dê certo, utilizar a sua força, a sua energia, a sua estratégia, o seu conhecimento no porão do navio, sem que ninguém saiba. Paulo também Paulo, já estou confundindo, viu, irmãos? Paulo com Ed Renekiewicz. O pastor Ed Renekiewicz vai também dizer que liderar é administrar os bens do melhor patrão. Né? É essa figura que vai ser representada em várias culturas, né? O mordomo, a gente tem essa figura europeia, né? Do mordomo, ele não é o dono da casa, mas ele administra a casa inteira, inclusive os seus bens. A gente vai ter na cultura indiana, né? A guardadora das chaves, a mulher mais importante da casa, é a mulher que tem as chaves de todos os espaços, da despensa, da biblioteca, ela tem a chave de tudo. Então é essa figura que tem a consciência de que ela não é proprietária, ela não é dona. Eu usei aqui a palavra proprietor, que eu acho tão chique. Tem um restaurante bem chique, que na porta tem escrito assim, proprietor e o nome da pessoa, né? Ele é o dono, o capital é dele, a posse é dele, a pertença é dele. Mas existem pessoas, e no caso do líder, é saber reconhecer esse lugar de que o dono é Cristo. Quem é o dono da igreja? É Cristo. A gente vai ter que voltar lá para a lição 2 para ser relembrado de que a centralidade da igreja é a cruz de Cristo, é o Evangelho. Nós somos oikonomos, nós somos mordomos, nós somos servos, nós somos os guardadores de chave que administram o bem de um patrão. Por sorte, o nosso patrão é o melhor patrão. Ele nos deixa administrar uma vida que é abundante. Ele disse, essa é a sua vida, eu vou lhe dar para você administrar. E eu estou te chamando para uma vida abundante. Então, é um lugar de solidão, às vezes, de um trabalho que ninguém enxerga. E a gente também tem que ter essa consciência de que nós não somos donos. Nós somos nem da igreja, nem da nossa própria vida. Nós somos mordomos, oikonomos. E aí chega uma parte da lição, eu vou confessar uma coisa para os irmãos, que até para mim foi difícil entender. Muito difícil entender essa parte. Eu fiquei assim, refletindo um pouco, eu li 2 vezes, eu li 3 vezes. E tem uma parte desse capítulo, se os irmãos lerem o capítulo todo, os irmãos vão ver o seguinte, Corinto é a cidade. Coríntios é uma igreja, e eu já falei isso aqui, a minha mãe diz assim, Coríntios é o exemplo de tudo que a igreja não deve ser. Eu acho que Coríntios existe na Bíblia para a gente olhar e dizer assim, se a gente agir dessa forma vai dar errado. Né? Então, Coríntios é uma igreja que tem muitos problemas. E a carta aos Coríntios é uma carta de exortação, é uma carta em que Paulo está disciplinando a igreja que ele criou. Ele disse, olha, quem criou isso aqui? Quem veio, quem fundou, quem disse vamos fazer, quem botou o pescoço lá à prova, né? E disse aos judeus, a gente precisa expandir o evangelho aos gentios, dá certo, eles compreendem a mensagem do evangelho e é ordenança de Jesus. Ele diz, fazei discípulos até o confim da terra, até os confins da terra. E ele vai lá, ele põe o pescoço dele ali na guilhotina e aposta. E agora ele vê que a imaturidade das pessoas pode fazer com que o projeto fracasse.
Então ele está disciplinando, ele está exortando. Tenho que confessar para os irmãos que esse tópico me deixou assim um pouquinho confusa. E observem, irmãos, o livro de Coríntios é uma carta de Paulo à igreja de Corinto. A gente tem que entender esse processo todo, né? Paulo é a pessoa que diz à comunidade judaica: precisamos levar a mensagem para os gentios, porque é a ordenança de Jesus. Jesus vai dizer: fazei discípulos até os confins da terra. E ele põe o pescoço dele à prova, ele põe o pescoço na guilhotina e diz: eu vou, vai dar certo. E de repente a primeira igreja que ele instala, que ele instaura, que ele funda, começa a dar problema. Então Paulo nessa carta ele está exortando, então, às vezes ele usa exemplos duros e palavras duras. E qual é o problema inicial da igreja de Corinto? Ele vai tratar várias coisas, né? Ao longo desse livro nós vamos vendo que Paulo aborda vários temas, mas o tema inicial é que a igreja está dividida em facções. E facções que são representadas por duas figuras humanas presentes, né? Históricas, que estão lá, que estão existindo naquele tempo, naquele espaço, e que é muito comum se nós observarmos a necessidade da gente de ter uma figura concreta nas nossas trajetórias, né? O povo, quando sai do Egito, faz um bezerro de ouro, porque eles tinham necessidade dessa representação da imagem. Se nós olharmos para a política, especialmente a política do nosso país, ela é sempre em torno de uma figura, né? O getulismo, né? Juscelino Kubitschek, o Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Então são sempre figuras e a gente se reporta a essas figuras. E aí Paulo vai dizer o seguinte: liderar é sacrificar-se até tornar-se descartável. E aí ele vai dizer: observem, eu tenho a impressão que a visão de Deus sobre nós, sobre os líderes, sobre os apóstolos nesse momento, é completamente diferente da visão que vocês têm. Vocês querem eleger uma figura e estão disputando quem é de Paulo, quem é de Apolo, achando que Paulo e Apolo são duas posições muito confortáveis, muito prestigiosas. E ele vai dizer: pois me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. E se você vai ver a trajetória dos apóstolos, a maioria deles morreu de forma trágica. E ele vai dizer: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês, os nossos liderados, são sensatos em Cristo. A gente toma para a gente a responsabilidade e a gente é considerado pela sociedade como loucos, mas vocês estão protegidos pelo anonimato, protegidos porque estão dentro de um corpo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Uma figura única, pública, ela é fraca, ela é suscetível a ataques, mas vocês como corpo são fortes. Vocês são respeitados, nós somos desprezados. E a gente vai ver na trajetória de Paulo que ele vai ser preso, que ele vai ser espancado, que ele vai ser levado para julgamento. E vai ter um momento até do texto que ele vai dizer: nós somos considerados o lixo do mundo, de tão dura que é a sua palavra. Então, às vezes, a liderança é isso, né? Você toma uma posição, é uma posição que ninguém concorda, mas que você sente de Deus que é necessário, e você é o louco, é o radical, é o que está remando contra a maré, né? E as pessoas que depois vão ser beneficiadas pelas decisões que você tomou, elas estão protegidas, elas estão fortalecidas, elas estão respeitadas. É você que se expõe, porque é você que está no comando. Então a liderança também é esse lugar de exposição, de vulnerabilidade e de você trabalhar
tanto para que uma coisa dê certo que a sua presença não é indispensável, né? Então, o melhor líder é aquele que as coisas funcionam mesmo na sua ausência. É isso que Paulo está falando, liderar é esse tipo de sacrifício, que você vai trabalhar tanto para que as coisas funcionem tão bem que você vai ser dispensável. Assim, eu não preciso de Yumi aqui, porque as coisas funcionam sem ela. Então, é trabalhar tanto para aquilo funcionar, que as coisas funcionam sem você. E ele continua, então, no nosso último tópico, né? Que liderar é ser pai de uma multidão. Então, aquilo que nós temos enquanto responsabilidade de um núcleo, né? Eu tenho um núcleo familiar e eu sou responsável por um filho, por 2 filhos. O líder, ele é pai de multidões. E aí, Paulo o pastor Ed Renekiewicz, ele vai trazer a figura do Paidagogos, que era um servo que existia na Grécia, que se ocupava da educação das crianças. É dessa palavra, por exemplo, que vem a minha profissão, né? Pedagoga, de pedagogia, que é tomar pela mão, né? Ensinar, é mediar os momentos de aprendizado, de conhecimento. E aí existem 2 conceitos que são mutuamente excludentes. Quem não entende o que é liderar acha que é ser o dono desse processo. Mas quem entende de fato o que é ser ajudador, o que é ser líder, o que é contribuir para que o trabalho em equipe que foi falado lá na lição anterior ocorra, é compreender que você não é o dono, você é o referencial. Porque o filho, a gente até tem aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, mas a gente sabe que não é bem assim. Os filhos tomam suas próprias decisões, os filhos cometem os seus próprios erros, mas eles precisam ter um referencial. E isso é o líder. É quando a gente para e pensa assim, poxa, o que é que fulano vai pensar dessa atitude que eu vou tomar? Será que ele concorda comigo ou não? A gente só faz isso para quem a gente respeita muito, quem é um referencial na nossa vida. Então, essa lição, ela vem trazer a arte de ajudar, que na verdade é a arte de liderar. É a arte de disponibilizar-se ao corpo de Cristo para que a lavoura tenha uma boa colheita, para que a construção da igreja seja saudável, tenha fundamentos sólidos, tenha paredes que protejam, tenha tetos que acolham, tenham janelas que iluminem as pessoas. Isso é a arte de ajudar. Eu espero que essa lição tenha edificado grandemente a sua vida, porque edificou a minha, que nos ajude a entender realmente o nosso papel, não só no corpo de Cristo, porque nós vamos precisar de todos quando pudermos voltar a frequentar o templo físico. O nosso trabalho de equipe vai ser mais necessário do que nunca, porque nós vamos estar vivendo o pós-pandemia, as famílias necessitadas, nos seus relacionamentos desgastados, né, pelo isolamento social, nas carências econômicas que a pandemia gera, e nós precisamos do trabalho de equipe de cada membro. Cada membro é importante. E a gente precisa ter claro na nossa mente como é que podemos ajudar na reconstrução dos muros, na reconstrução das vidas, na reconstrução do normal, né? Desse novo normal que a gente tanto fala. Que Deus nos abençoe a todos.